Amém, irmão? Estamos felizes por estarmos aqui nessa noite. Essa noite, hoje na parte da manhã, nós estávamos falando sobre cura, né? Interessante que nessa noite foi cantado muito hino sobre cura, né? E então, para dar continuidade, nós vamos também continuar falando sobre cura nessa noite, amém? Queria que você lesse comigo aqui Lucas capítulo 13, o verso 6. Amém? Diz assim: e logo disse esta parábola: e um certo homem tinha uma figueira plantada na vinha, e indo procurar fruto nela, não achou, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta-a, porque ocupa ainda na terra inutilmente. Então, respondendo, ele disse: Senhor, deixa mais este ano, até que escave e a esterque, e se der fruto ficará, se não der, mandará cortar. Amém? Muito bem, irmão, esta parábola ela tem muita vertente e tem muito significado, muita ilustração. Pode baixar um pouquinho, por favor? E a gente não vai entrar sobre a simbologia da vinha nem da figueira, mas o que eu acho interessante é que uma figueira plantada no meio da vinha é como se fosse algo estranho, porque só tinha videira e de repente é plantada uma figueira. E a gente entende que para tudo há um propósito, porque muitas das vezes nós não entendemos qual é o propósito de Deus para nossas vidas. E quando nós olhamos para essa parábola, a gente vai entender que nós não nascemos por um acidente, por um acaso, mas todos nós nascemos com um propósito diante de Deus. E o propósito que aquela vinha foi plantada ali é um propósito muito grande da parte de Deus, que nós vamos ver aqui, vamos acompanhar. Assim também como na nossa vida nós fomos plantados, não por acaso. E às vezes nos lugares que nós estamos, seja no trabalho, seja no nosso lar, no meio da nossa família, muitas das vezes nós nos sentimos estranhos, porque todo mundo é diferente, só tem gente com essa característica. E a gente fica assim: poxa, mas todo mundo é diferente, eu sou a única pessoa diferente aqui neste lugar. Às vezes até que mesmo na igreja, quantas pessoas que podem entrar aqui e se sentir diferente, se sentir que todo mundo é parecido, mas que você está aqui como fosse um peixe fora d'água. Então aquela figueira, ela estava num lugar aonde todo mundo tinha um propósito, todas as videiras tinham um propósito. Qual era o propósito da videira? Da uva, dar fruto. E aquela figueira estava ali, e quem sabe
Porque nós podemos conjecturar, fazer ilustrações. Quem sabe aquelas videiras diziam para aquela figueira: aqui não é o teu lugar. Quantas das vezes nós ouvimos esse tipo de palavra, que alguém olha para nós e começa a dizer que ali não é o nosso lugar, que nós não merecíamos estar ali, que nós somos às vezes um estorvo para a nossa família, que nós somos um peso. E muitas das vezes aquelas videiras começaram a desprezar aquela figueira, e aquela figueira ela começa a se ofender, começa a ficar triste, porque na verdade ela é diferente de todas aquelas árvores, de todas aquelas videiras que existiam ali. E com isso aquela figueira ela começa a perder o seu propósito, e ela começa a deixar de gerar. E aquelas videiras elas já ficam com uma preocupação. Podia ligar esse ventilador aqui para mim, por favor? Aquela videira começa a ter uma preocupação. Por quê? Porque elas sabiam que o dia que a figueira produzisse, ela passaria a incomodar. Então muitas das vezes nós não entendemos por que nós nascemos diferentes, mas nós somos plantados pelo próprio Deus aqui na terra. Você foi plantado pelo próprio Deus aqui nesta igreja. E por mais que você esteja incomodando alguém, por mais que alguém esteja falando de você, por mais que alguém esteja levantando contra a sua vida, por mais que o inimigo esteja tentando te destruir, você ainda permanece de pé, porque Deus tem um propósito na tua vida. E sabe por que aquela figueira ela era diferente? Porque sabe como se chama a graça de Deus? A graça de Deus ela se chama multiforme. Sabe o que é isso? É que ela não é uniforme, ela tem várias formas. Então Deus não usa única e exclusivamente ninguém, Deus usa todos. Então, por que aquela figueira era diferente? Aquela figueira pode representar nós, porque nós somos representados na Bíblia como árvore. Você vai ver lá o Salmo 1, será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água. Então, por que aquela figueira é diferente? Porque Deus não queria somente videira, Deus queria a figueira. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você seja igual a todo mundo. Não tem esse negócio aí, mas todo mundo está fazendo, todo mundo está falando, todo mundo está usando. Você não é todo mundo. Se você é diferente é porque Deus te chamou para um propósito. O seu jeito de adorar não é o mesmo do irmão que está do teu lado. A gente vê irmão aqui que na hora da adoração ele levanta a mão, ele pula, não é isso? Mas tem outro igual eu, fica mais contido. O seu jeito de pregar não é igual de todo mundo, não é igual o pastor Paulo, né, que sai andando pela igreja. Eu não vou fazer isso porque é o jeito dele. Ele é uma figueira, por isso que ele é diferente. E muitas das vezes quando você é diferente, começa a incomodar pessoas. Aí sabe o que acontece? A gente pensa assim, vamos cortar, vamos podar porque ele está incomodando. Não. Aí o vinhateiro diz assim, olha, aqui ninguém vai cortar ninguém, porque cada um tem a sua personalidade. Você nasceu com um propósito para ser diferente, para poder adorar, para poder pregar, para poder cantar. Eu não posso imitar ninguém aqui, não vai dar certo. Antigamente, quando alguns jovens da minha época começaram a pregar, sempre eles se espelhavam nos pregadores e imitavam. Até um gesto, eu nunca fiz isso, nem pensei em fazer isso. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós queremos agir como vinha, como videira. Não adianta. Você nasceu para ser diferente.
Você não nasceu para ser igual a todo mundo. É um propósito de Deus na tua vida. E aquela figueira começa a incomodar aquelas videiras. E ela não entende qual é o propósito que ela foi plantada ali. E começa a dar um nó na cabeça da gente quando a gente não entende. O que eu estou fazendo aqui? Talvez você chega num patamar que as pessoas olham para você e falam assim: como que ele conseguiu? Você consegue comprar um carro bom e as pessoas dizem assim: não pode. Como que ele conseguiu aquilo? Você consegue ser promovido na sua empresa que você trabalha e alguém fala assim: mas ele não merecia. E você começa a incomodar. As pessoas já estão vendo o teu sucesso lá na frente e ele começa a querer te podar. Você hoje pode não estar dando fruto. Você hoje pode estar dando trabalho para a sua família. Você hoje pode ser um peso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que mesmo que você ainda não tenha conquistado o que você sonha, o que você precisa, eu quero dizer uma coisa para você, que você tem potencial. É por isso que Deus te plantou, é por isso que Deus te capacitou, porque Deus sabia que você iria fazer a diferença no meio dos outros. Só que muitas das vezes nós não entendemos para que eu fui chamado, qual é o meu propósito. E sabe o que acontecia com aquela figueira? Ela se sentia rejeitada. Quantos daqui já foram rejeitados? As pessoas olham para você e falam assim, te rejeitam, talvez até na sua família, talvez até no ventre da sua mãe, você pode ter sido rejeitado. E aquela figueira passava por esse processo, mas ela permanecia de pé. Ela permanecia ali, as pessoas querendo cortar, querendo acabar com o ministério dela, querendo acabar com tudo que ela tinha. Assim acontece na nossa vida. As pessoas vão tentar querer nos destruir, vão tentar querer nos podar. E a gente se sente rejeitado, abandonado, se sente inferior. Quanto de nós dentro da igreja se sentimos inferior às outras pessoas, porque achamos que somos diferentes, né? Quantos lugares as pessoas falavam assim: eu não tenho valor dentro da igreja. Por quê? Porque ela se sentia uma figueira e começa a dizer: fulano é mais importante do que eu. Aí você mesmo começa a se travar e não entender o propósito a qual Deus te chamou. Aí você mesmo tenta querer se cortar, acabar com o teu chamado, com o teu ministério. Aí quando alguém diz assim: essa pessoa é um inútil na igreja, não faz nada, só dá trabalho na família, só dá trabalho na escola, só dá trabalho no seu lugar, no seu local de trabalho. Vamos acabar com essa pessoa, vamos excluir do grupo, vamos afastar essa pessoa. Aí o vinhateiro diz assim: olha, por mais que não esteja dando fruto, ninguém vai ser cortado aqui, porque Deus, Ele acredita em mim e acredita em você. É Ele que te chamou para um propósito. Por mais que você seja criticado, alguém diz que você não vale nada, alguém te despreza, mas Deus está olhando para você e está dizendo: eu tenho um propósito na tua vida. Sabe aquele hino que diz assim: você tem valor, você é importante para Deus.
Por mais que até mesmo você diga: eu não tenho valor, eu não sou ninguém, mas eu quero reafirmar para você que você é especial para Deus, você tem valor para Deus. E quantas pessoas estão feridas na igreja, estão machucados por causa de palavras, por causa de atitude. Aparentemente parece que estão bem. Está vendo esse copo? Esse copo é um copo bonito, uma taça muito bonita. Aqui vai dar para vocês verem que ela é um pouco transparente. Mas se eu mostrar para vocês somente assim, vocês conseguem ver o que tem dentro? Ninguém consegue ver o que tem dentro. Assim somos nós. Nós olhamos para uma pessoa e essa pessoa aparente está rindo, está sorrindo, aparentemente é uma pessoa alegre, mas sabe como que essa pessoa está por dentro? Eu vou mostrar para vocês como essa pessoa está por dentro. Todo dilacerado. Pessoas que foram abusadas, pessoas que foram rejeitadas, pessoas que sofreram bullying, pessoas que passaram por vários processos na sua vida. E quando você olha para esse copo, para essa taça, aparentemente bonito, mas quando se você pudesse ver por dentro, como que essa pessoa está por dentro, toda estraçalhada. Assim também estava aquela figueira. Por que ela estava dessa forma? Porque quantas piadinhas ela ouviu daquelas videiras, quantas palavras de derrota, de fracasso ela pôde ouvir, até mesmo daquele homem que chegou e disse assim: essa terra, essa figueira está ocupando essa terra inutilmente. Imagine você ouvir essa palavra, alguém olhar para você e dizer assim: você é inútil. Pastor Paulo, alguém chegar para o senhor e dizer assim: o pastor Paulo é inútil aqui na igreja, não serve para nada. Por mais que ele seja um homem de Deus, ele vai sentir a pancada, vai ferir o coração dele. E se ele não tiver estrutura, isso vai minando, até chegar ao ponto de entrar na mente dele que realmente ele não é ninguém. Mas sabe o que Deus está dizendo para nós? Não importa o que as pessoas pensam a teu respeito, não importa o que eles estão dizendo a teu respeito, não importa se eles estão olhando para você porque você é diferente. O importante é que hoje eu vou sarar as tuas feridas. Aquela figueira, ela não estava produzindo, porque toda árvore, quando ela está com problema, sabe qual é o problema dela? Quem é da roça aqui sabe, né, irmão? Que o problema está na raiz. E ninguém sabia aonde estava o problema daquela figueira. Mas aquele homem disse assim: já que todo mundo quer acabar com a figueira, eu quero aproveitar e eu vou colocar adubo, eu vou curar a raiz,
porque tem algumas partes da raiz que ela fica podre, então a árvore deixa de produzir. E aquele homem disse assim: olha, eu vou adubar, ou seja, eu vou curar a raiz dela, porque o problema não está por fora, o problema está por dentro, está lá no fundo, ninguém está vendo. Ninguém está vendo o que você está passando, ninguém está vendo o que você está sofrendo, mas Deus está dizendo assim: eu estou vendo, eu sei onde está o problema, e eu vou curar o seu problema, porque Deus é aquele que cura. Quantas pessoas que estão, nós falamos aqui de manhã, estão aí cancerosas, estão com depressão, porque precisa de um tratamento, e às vezes não é só um tratamento aí, é pelo psicólogo, pelo terapeuta, mas é um tratamento espiritual. E nessa noite, como foi cantado aqui, eu creio que Deus está trazendo cura para a tua alma nesta noite. Deus vai curar o teu interior. Você não está produzindo, mas nessa noite você vai passar a produzir. E aquelas videiras que não dava nada para você, vai dizer assim: olha, como que pode? Nós não dava nada para aquela figueira, e agora aquela figueira está produzindo. Sabe por quê? Porque João capítulo 15, o verso 16 diz assim: eu vos nomeeis para que vade e dê fruto. Eu já estou vendo que pessoas aqui já começaram a produzir fruto nesta noite. Você vai começar a produzir. Às vezes tem pessoas que estão querendo que a gente produza, mas ele mesmo não está tendo fruto. A vinha, a videira, produz a uva, e nós muitas das vezes queremos que a figueira produza, só que muitas das vezes nós não estamos produzindo. Que fruto que nós temos que produzir? O fruto do Espírito. Quantos crentes, videira, que já não tem mais o domínio próprio? Muitas das vezes é dominado pelas redes sociais, dominado pela ira. Quantos de nós não temos o fruto da mansidão? Qualquer coisinha a gente quer brigar. Não temos o fruto da temperança, da bondade, e queremos que a figueira produza. Mas essa figueira vai produzir. Sabe o que a Bíblia diz? Eu quero ler aqui um versículo. Eu queria que você lesse um versículo comigo. Levítico capítulo 19. O verso 23. 21. Sabe o que a Bíblia diz? Está na Bíblia. Você sabe para que serve o fruto da vinha? Era para poder trazer alegria. Mas você sabe para que serve o figo? Para que serve o fruto da figueira? Para trazer cura. Agora você entendeu por que você foi plantado no meio da videira? Por que você às vezes passa por esse processo? Sabe por que muitas das vezes nós ficamos feridos? E agora nessa noite Deus está nos curando. É para que a gente possa levar cura. Cura física, cura espiritual para as pessoas que estão em fora, e até mesmo para que estão dentro da igreja. Você é uma figueira que vai produzir nesta noite. Porque
aqui tem muitas pessoas que estão enfermas, que estão precisando de cura, e você foi plantado justamente para poder produzir cura para as pessoas. O livro de Abacuque, eu quero dizer que já findou o 3º ano da figueira. Agora já está no 4º ano da figueira. O livro de Abacuque, capítulo 3, diz: aviva a tua obra no meio dos anos. Ou seja, 3º ano, 4º ano, é o meio de 7 anos. Levítico, o capítulo 19, 23, 25, pastor, pode ler para nós. No 4º ano, você já vai começar a produzir. Levítico 26, 21. Pode ler, pastor. Eu vou só resumir aqui para nós ouvir um louvor agora. Levítico 23, que foi lido aqui, 19, 23, 25, diz assim, que foi lido, né? Os 3 primeiros anos os frutos não prestam, mas o 4º ano será para louvor, ou seja, consagrado ao Senhor. O 5º ano comereis do seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o vosso Deus. Você vai experimentar o novo de Deus, não o usado, mas Deus tem para você coisas novas. Levítico 25, 26, 21. Então mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos, ou seja, você vai dar fruto triplicadamente. Levítico 25, 20. Sede sede, comeremos o que comeremos no 7º? Eis que não havíamos de semear, nem fazer colheita. Ou seja, no 7º ano, você vai comer daquilo que você semeou, daquilo que você produziu lá atrás. Amém? É tempo de você começar a produzir para Deus. Você vai ser uma figueira produtiva. E aqueles que olharam para você vão dizer assim: como que pode? É porque você foi plantada com um propósito de Deus. Amém? Nós vamos estar adorando ao Senhor. Queria que você fechasse seus olhos.